Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coração nessa noite? Hoje tem algo do céu para nós e eu vou pedir o máximo da sua atenção, porque talvez o assunto vai ser complexo. Se você perder qualquer parte, palavra rema, você não vai entender, você vai ficar deslocalizado. Amém? Às vezes nós precisamos entender o ambiente que nós estamos inseridos. E se nós formos para a guerra com a mentalidade de criança, ou a mentalidade infantilizada, nós não vamos poder participar, mas nós vamos enfraquecer o nosso time em vez de poder ajudá-lo. Amém? Então, quando nós estamos nesse tipo de guerra, nós temos que dar a resposta como assim nós somos chamados. Porque todos que estão na guerra, eles foram preparados com um treinamento dado pelo seu capitão, pelo seu general. Ele foi preparado com um armamento propício para aquela guerra. E o nosso general, nós sabemos que é Jesus Cristo de Nazaré, o general dos generais. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Glória a Deus, aleluias. Verso de número 21. Meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens, Glória a Deus. minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Amém? Você já percebeu que muitas das vezes você está disposto, e não só disposto, mas disponível também a se derramar aos pés de Jesus? E às vezes como é que nós conseguimos olhar alguém que, nós gostamos de usar esse termo aqui, que chapava na presença de Deus, alguém que se rendia, que se derramava no Espírito Santo, se jogava, se rasgava, pranteava, chorava, e de repente essa pessoa, ela fica fria, com 3, 6 meses, ela fica fria, quase em uma posição inutilizável no reino. Hoje eu tenho uma resposta para você. Amém? Se assim Deus permitir. Glória a Deus, aleluias. Filipenses 3, 21. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Quem não achou, fala misericórdia. Todos juntos. Diz assim: que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Pode colocar sua Bíblia no seu assento. Levanta sua voz em oração. Glória a Deus, aleluias. Você que pode, fecha seus olhos nesse ambiente. Por que fechar os olhos? Porque quando nós fechamos os olhos, nós desligamos dos nossos pensamentos naquele momento, daquilo que nós estamos vendo, e nós se conectamos ao invisível, ao eterno, que é Deus. Oh, meu Deus, fica à vontade, Pai. A casa é tua, Senhor. Sim, aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real.
neste lugar. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Glória a Deus. Pai, aqui nós estamos, esse ambiente é preparado para Ti, ó Pai. Nós, Pai amado, já entregamos a nossa adoração e vamos continuar adorando. Mas nesse momento nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Nesse momento nós necessitamos de ser ministrados por Ti, ó Pai. Fica à vontade, Senhor, porque a casa é Tua. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Ser transformado, ser mudado é possível. Talvez você já desistiu de mudar esse tipo de pessoa que você é. Porque no fundo todos nós se conhecemos e sabemos quem é que nós somos. E muitas das vezes nós queremos viajar, nós queremos se teletransportar de lugar. Mas nós esquecemos que quando nós mudamos, quando nós viajamos, quando nós vamos embora, nós vamos juntos. Porque às vezes nem nós mesmos se suportamos. Porque sempre parece que está faltando algo, sempre parece que nós estamos precisando de algo, sempre parece que nós precisamos evoluir, que nós precisamos crescer. Mas vai passando tempos e tempos e nós vamos nessa batalha, nessa peleja, e muitas das vezes nós desistimos de ser mudado, de ser transformado. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite, mais uma vez, é possível ser transformado? E por quanto tempo é preciso? Por quanto tempo é possível? Quanto tempo nós conseguimos dar a resposta para Deus? Porque quando nós falamos de adoração, eu quero trazer para você nessa noite 3 tipos de adoradores. Entenda que nós somos chamados para nós adorarmos. Se nós não estivermos adorando a Deus, nós estamos adorando o dinheiro, nós estamos adorando o nosso próprio corpo, estamos adorando os filhos, estamos adorando os pais, estamos adorando o emprego, adorando os amigos, mas sempre vamos estar adorando alguma coisa. Aquilo que você mais gasta o tempo durante o seu dia, esse é o seu Senhor e é para isso que você se prostra. Esse é o teu Deus. Tem uma frase que essa frase me marcou um dia. Porque eu sempre quis julgar pessoas de religiões diferentes. E quando eu li um livro de A.W. Tozer chamado A Procura de Deus, ele diz assim uma frase: que para Deus um ídolo na mente é pior do que um ídolo na mão. Por isso que a Bíblia diz: aonde está a tua riqueza, aí está o seu coração. Porque riqueza você tem que manter ela. Riqueza você tem que gastar tempo com ela. E quando nós falamos do reino, nós temos que pensar se nós estamos gastando tempo no reino ou não. Se nós estamos se doando para o reino de Deus ou não. E a primeira adoração que eu gostaria de falar nessa noite é aqueles que adoram na carne. Vou trazer para o contexto igreja nesse momento. Às vezes a pessoa vem aqui e ela gosta do som. Ela curte do som, ela curte daquilo, ela gosta daquilo que é falado, ela gosta da música, e ela está ali, está adorando na carne. E ela está ali curtindo aquele momento, curtindo, adorando as pessoas que vêm aqui, porque talvez ela tenha uma amizade com alguém, talvez ela adora a carne quando ela vem aqui para poder pagar algum tipo de indulgência na mente dela. Tipo, eu estou indo na igreja para que seja abertas portas para mim, para que Deus ele me consiga colocar alguém na minha vida que eu sou sozinho, para que eu seja curado de algo, para que uma porta seja aberta para mim. Então essas pessoas elas estão adorando na carne. O segundo tipo de adorador é aqueles que adoram na alma. Qual é a adoração na alma? É quando você está aqui no meio desse movimento adorando e você consegue chorar, você consegue rir, você consegue se alegrar, você consegue pensar e liberar perdão para algumas pessoas, o ambiente é propício para isso. Você consegue sentir a energia que circula aqui dentro, você consegue sentir as vibrações que é liberada aqui dentro.
e tem um terceiro adorador. Entenda que quando Jesus ele chega no capítulo 4 de João, verso 24, ele fala para a samaritana assim: olha, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em... Ou seja, ele está falando que existem adoradores, mas quando ele puxa para os verdadeiros, ele está falando de nós adorarmos onde? No espírito. Para nós conseguirmos chegar lá, primeiro nós vamos ter que aprender a adorar na carne. Como é que nós adoramos na carne? É quando nós fazemos o nosso corpo se sujeitar a Deus. É quando nós fazemos a nossa vontade se sujeitar a Deus, aí já é na alma. Como? Às vezes você não quer vir à igreja. Às vezes você quer estar isolado. Às vezes você quer estar na sua casa lamentando as percas ou descansando para uma batalha que você nunca vai ter um descanso, que é o trabalho. Talvez na aposentadoria, mas com essa reforma é difícil. Talvez você tenha suas várias desculpas para você não sujeitar a sua carne em adoração. Às vezes você lembra do tamanho da ladeira. Às vezes você lembra do preço do combustível, do preço do Uber, do preço do ônibus. O ônibus é de graça. Mas aí você tem as suas desculpas para o seu corpo não se sujeitar. E aí o seu corpo veio porque de alguma maneira, de algum modo você pode ser cobrado por alguém porque você sumiu da igreja. E aí vem na sua alma, na sua vontade, na sua psique: eu me sinto bem quando eu vou à igreja. Então você não vem por causa do Senhor, você vem porque você se sente bem no ambiente. Quando você vem na igreja, você se sente mais leve. Você se sente que algumas coisas foram tiradas de você. Isso é verdade? Sim, é uma verdade. O ambiente é propício para isso. Mas quando nós falamos de adorar no espírito, nós estamos falando de se submeter na carne, na alma e no espírito. Porque quando você está adorando em espírito, isso flui de dentro. É dado para você chaves que você acessa lugares secretos dados por Deus. Às vezes você vai ter que permanecer 21 anos, você vai ter que permanecer 15, 10, 5 anos, talvez 30 anos em um lugar de obediência, conectado ao Espírito, esperando a revelação da parte de Deus. Porque hoje eu vejo as igrejas se preocupando com duas coisas: com o tanto de pessoa que tem na igreja, com a unção e com ofertas. Se tiver unção, tá beleza, então ali o meu corpo queimou, eu senti um arrepio no corpo, eu saí melhor. Não, tem que ter revelação da parte de Deus, porque revelação, ela significa que existe uma intimidade. Revelação significa que nós estamos acessando área aonde que o ímpio não pode acessar, aonde aquele que tem Deus não pode acessar. O que Deus tem revelado para você nesses últimos anos? Pregadores que estão recebendo revelação, eles se submeteram, eles tiveram que entrar em ambiente de abnegações. Enquanto talvez você estava curtindo uma praia, enquanto talvez você estava curtindo uma série, ele estava imergido no quarto dele, orando, pedindo, clamando a Deus, e muitas das vezes Deus estava em silêncio para ele, mas ele estava naquele ambiente de silêncio, de obediência. Talvez enquanto você estava ouvindo aquela música que você gosta, ele estava lá lendo livros, lendo a Bíblia, ele estava lá esperando o tempo preciso para quando Deus confiasse nele o suficiente para liberar uma revelação. Ele estava lá pronto e rápido. Capítulo 2 de João, a Bíblia diz que tinha ali várias pessoas, inclusive os apóstolos. Mas a Bíblia diz que Jesus falou bem assim: olha, eu não confio em vocês. Jesus não confiava naqueles que estavam próximo dele. Mas o que eu acho mais impressionante e forte é que no capítulo 3 chega um homem na madrugada procurando, e Jesus libera algo para ele referente a novo nascimento. A mensagem mais importante que existe na Bíblia para mim é o capítulo 3 de João. É o que fala sobre o novo nascimento. Jesus fala para ele que sem a água e sem o Espírito ele não entraria no reino dos céus. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você nessa noite. As maldições hereditárias que nós herdamos. Como é que uma pessoa que ela ontem serviu, quando nós olhamos os históricos de alguns pastores, que houve até avivamento pelas mãos dele.
homens que experimentaram a glória de Deus e de repente eles entraram em um lugar, em um esconderijo que não é o esconderijo secreto dado por Deus, mas um esconderijo onde que Deus não tem acesso a ele. Existe um esconderijo onde que Deus não tem acesso a você. Porque você entra em uma parede como se fosse uma parede de acrílico ou com vidro que você ficasse de um lado e Deus do outro. Deus está te vendo, mas Ele não tem acesso quando Ele fala com você, porque os seus ouvidos estão tapados. Qual esconderijo é esse? É o esconderijo do pecado. Esse é o esconderijo que você se torna inapto para Deus. Você pode até adorar na carne e na alma, mas você não vai conseguir atingir um ambiente espiritual, um ambiente de revelação, um ambiente aonde que as pessoas são transformadas. Porque na alma você pode até curar a emoção das pessoas, na carne você pode até curar o corpo físico das pessoas, mas a transformação das pessoas só tem acesso no espírito delas. E o cristianismo é um combo completo. Deus, Ele transforma tanto a carne, quanto a alma, quanto o espírito. Pessoas depressivas, síndrome do pânico, está com doença na alma. Pessoas que estão com câncer, estão com algum outro tipo de doença na carne. Mas o espírito, ele nunca fica doente. Porque o Espírito é uma porção de Deus dada e colocada dentro de nós. Porque nós somos o único ser que Deus colocou o DNA da glória dele dentro de nós. Deus colocou o DNA da glória dele dentro de nós. Mas ao longo do tempo, quando nós paramos para observar e analisar, a nossa genética ela foi bagunçada. E entrou a maldade em muitos de nós. A Bíblia diz que Ele é aquele que Ele visita a iniquidade até quanta geração? 3 e 4 gerações, até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele faz por misericórdia até 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Assim como você pode ser mudado um dia. Talvez você foi um ex-drogado, talvez um ex-caloteiro, talvez um ex-fofoqueiro, talvez um ex-mentiroso, talvez um ex-místico, talvez um ex-ateu, talvez um ex-religioso. Você mudou, começou a mostrar mudanças significativas. Porque nós somos testemunhas. Que é testemunhas? É aquele que diz que é aquele que mostra sinais de transformação, de mudança. Nós damos testemunho daquele que ressuscitou ao 3º dia. Nós levamos as boas novas do nosso Jesus. Amém? E agora está beleza. E os inimigos, eles são como os lobos famintos, esperando o dia que nós vamos escorregar naquela grama molhada, esperando o dia que nós vamos derrapar naquele tapete de lona cheio de sabão, dizendo: eu sabia que ele não tinha mudado, eu sabia que ela não tinha mudado, eu sabia que ele não ia suportar por muito tempo. Porque no fundo a ideia deles é humilhar, a ideia deles é abater. Eu sei que vocês estão aí, capítulo 4 de Gênesis, mas eu vou ler mais uma vez Filipenses, só para você ficar gravado no teu coração. Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é Jesus, tá? Pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Jesus, ele está dizendo isso, Filipenses 4, verso 21. Ele está falando sobre essa transformação, sobre essa humilhação. Que humilhação é essa? É a humilhação do nosso caráter, a humilhação da nossa genética, do nosso DNA que foi corrompido. Capítulo 4, todos estão lá? Gênesis.
Glória a Deus, aleluias. Gênesis vem de genética. Genética vem de início, do começo. Como Deus ele criou. Deus ele criou Adão. Adão era perfeito? Sim ou não? Sim, Adão era perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou Adão com 100% da sua capacidade cerebral. Deus criou Adão com a força igual à força do Superman, se nós formos colocar. Nós não sabemos qual é a força que ele tinha, a velocidade que ele conseguia correr, como ele andava e destacava-se ali no Jardim do Éden. Sim, Deus fez um ser grande e perfeito. Mas aí veio a descendência dele. E aí diz assim. Então, verso 17 do capítulo 4. Então Caim coabitou. Vamos lá, 4:17. Então Caim coabitou com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Mejael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. E vocês aí que estão procurando o nome para o filho, só um nome bacana. Lameque tomou para si 2 esposas, uma se chamava Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criaram rebanhos e viviam em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocavam harpa e flauta. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zila. Ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causaram, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Então existe 2 linhagens, uma linhagem boa de Adão e uma linhagem má. Aqui no lugar de luz nós colocamos aqui, em vez de falar quando Ada deu luz, poderíamos falar quando Ada deu sombra, quando Ada deu escuridão. Estou falando de uma linhagem ruim, de uma linhagem mal, de alguém que pratica maldade, alguém que ele se tornou um assassino, alguém que levava na veia, no sangue dele, uma maldade, aonde ele tinha perversidade nos olhos de ver alguém sendo derrubado, alguém sendo destruído, alguém que não tem sensibilidade, alguém que não tem empatia, alguém que não consegue ter uma condescendência pelo próximo, mas alguém altamente fechado, alguém altamente que não está nem aí para a sua vida. E o que é que eu quero falar nessa noite? Quero falar dessa genética. Porque as pessoas elas plantam, elas colhem. Sobre essa genética ruim. Assim quando, vamos lá, Salmo 64. Vamos dar uma passeada aqui no começo. Eu falei que eu precisaria da sua atenção, senão você não entenderia, amém? Mas no final vai sair tudo bem. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Verso 2, Salmo 64 diz assim:
Aleluia. Quem está sentindo a presença dele aqui nesse ambiente? Quem está conseguindo sentir a imacência dele aqui, o ar? Sabe, eu estou conseguindo ser abraçado por ele aqui. É ambiente de rendição, é ambiente onde que ele preenche a nossa carne, preenche a nossa alma, preenche o nosso espírito. Ambiente de direcionamento. Quero que você entenda que Deus, Ele conta com você para esses dias. Ele está procurando pessoas que queiram ter intimidade. Não é sobre o ambiente, não é sobre o lugar, mas é sobre você. É sobre nós, é sobre você deixar ser envolvido por essa massa poderosa, ser envolvido por esse poder revelativo. É esse poder que consegue tirar o homem da escuridão, consegue tirar o homem do meio da maldade, se encontrar com ele e ser totalmente restaurado em todas as áreas da vida dele. É esse poder que consegue pegar um homem, mesmo que não tenha pé, e o pé dele começar a crescer e ser restaurado, e ele ter o corpo 100%, sobre todo esse poder. É o Deus que te fez, é o Deus que te formou, o Deus que te desenhou ainda quando você estava no útero da sua mãe, que você não é um acaso, você não é um acidente. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Você não está aqui vegetando, esperando que chegue o seu dia, e todos nós vamos olhar para você no caixão e falar que você foi uma boa pessoa. Não, não é isso. Não se trata disso. Se trata de um propósito, se trata de uma missão, se trata de um processo, se trata de revelações, se trata de poderes sendo revelado e dado para nós, e nós temos a responsabilidade e a consciência de poder usá-los. Amém? Diz assim: defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam suas línguas como espada, e como flecha disparam suas palavras cheias de veneno. E suas trincheiras ocultam e atiram contra o homem íntegro. Atacam de emboscada sem o menor receio da justiça. Estão absolutamente dominados pela maldade, conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si: quem nos descobrirá? Tramam a injustiça e declaram: fizermos um plano perfeito. A mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Entretanto, o Deus quem dispara contra eles uma flecha é de pronto e os fere de morte. Você consegue entender? O salmista está dizendo para Deus ele livrar ele dessas pessoas. Mas ele também está falando sobre pessoas que compram esse tipo de ideologia. Ele está falando sobre pessoas que compram essas iniquidades, essas maldades, as pessoas que resolveram, decidiram na alma delas se corromperem com esse tipo de pessoa. O que tem em você nessa noite? Eu gostaria de perguntar: maldade ou bondade? A Bíblia diz no capítulo 30, verso 15 de Deuteronômio: eis que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. No capítulo 4 do livro de Gênesis, como nós lemos aqui um pouquinho antes, diz: eis que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Se procederes bem, certamente sereis aceito, mas se procederes mal, todavia o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Só que quando nós fomos criados por Deus, nós somos feitos para coabitar apenas com uma pessoa. Nós somos feitos para apenas ter relação sexual apenas com uma pessoa. É comprovado cientificamente. Agora vamos lá para as mulheres. Toda vez que uma mulher deita com um homem, o sêmen, quando é penetrado no sêmen, há vida, há sangue, amém? É comprovado depois através de um DNA. O sêmen, quando entra na mulher, ele procura os ossos, eles se alojam ali.
Eles procuram as paredes do corpo e eles ficam agregados ali. Então, toda vez que uma mulher deitou com um homem, ela recebeu daquele homem o DNA dela, o DNA dele. Você consegue entender aqui? Você está comigo? E por você ter o DNA daquele homem que você coabitou antes desse marido que você tem, o seu filho tem o DNA do homem anterior que você se deitou. Você consegue entender isso? Tem gente aqui comigo? Amém, Jesus. Tem gente aqui comigo? Amém, Jesus. Ou seja, se a sua mãe teve mais de um homem, você tem DNA de mais de um homem correndo no seu sangue. E isso vem a bondade, vem a maldade, vem as gerações que eu estou falando para você é cientificamente comprovado. E espiritualmente também. E agora você carrega com você talvez maldades, coisas assim, que você não gostaria de ter, alguns sentimentos. Uma hora você está aqui bem, uma hora você quer se doar, quer dar o seu corpo para Deus, mas outra hora você pensa com um pensamento ruim, outra hora você pensa querendo destruir, querendo matar. Nós somos humanos e às vezes nós não conseguimos compreender algumas coisas que percorrem dentro de nós. Quero falar sobre você nessa noite. Como está o seu DNA? O que é que você carrega aí dentro? No reino espiritual, Salmo, o livro de Isaías vai falar sobre um espírito Lilith, agora se não foge da memória, o espírito da rainha Selene, que é uma deusa maldita, que era a chefe, a rainha da Lunar, de um demônio chamado Lunar. Esse demônio, a Bíblia diz, olha, lá no capítulo 4, como nós lemos para nós podermos terminar lá. Capítulo 4, quando surge essa geração de Tubal, Caim, surge essa geração desses homens maus. No capítulo 6 nós sabemos o que é que aconteceu. O que foi que aconteceu no capítulo 6? O dilúvio. Houve a morte, porque o problema não era só no coração dos homens, mas no espírito também. São os chamados Nefilins, são os anjos caídos que decidiram coabitar com as mulheres, da onde ali saem os gigantes, da onde sai Golias, da onde saem outros gigantes aí, que é comprovado também, foi encontrado as ossadas desses homens gigantes, a cama daquele homem, quem lembra aí agora? Aquela cama gigante lá? Pode falar mais alto. Como? Rei Og, obrigado, Márcia. A cama do Rei Og gigante, aproximadamente 3 metros ele tinha, porque a cama tinha 5. Então, comprovado isso, tem ossos. Se você for pesquisar na internet, então Deus falou, vou ter que destruir, porque o DNA e a maldade está imperando de um jeito muito grande. Se o problema fosse só na alma, no coração, o homem pode se arrepender. Deus poderia fazer, então o dilúvio ele vem para aquela época, e uma época de muita maldade. E é comprovado, eu gosto disso. Oh! Lá na montanha de Ararat, você pode pesquisar na internet. Tem lá os restos da Arca de Noé. E tem algumas filmagens deles entrando dentro da arca e pesquisa. A Bíblia é impressionante, igreja. A ciência é só para poder quebrar a nossa incredulidade. Deus manda o dilúvio e mata aquela geração. Então lá no livro de Isaías vai falar sobre esses, quando você começa a estudar sobre esse espírito de Lilith, você vai entender que a cobrança dela é sobre os filhos dela, os filhos da sombra, os filhos das trevas, que foram destruídos no dilúvio. Então ela vem cobrando, ela vem trabalhando, ela vem mexendo na mente das pessoas. Você lembra lá no livro de Mateus, quando a Bíblia diz que os discípulos eles vinham fazendo sinais de maravilha, mas quando chega em uma criança, eles não têm êxito, eles não conseguem executar aquilo, e é levado para Jesus aquela criança, e a mãe diz bem assim, olha, o meu filho, ele tem um espírito lunático. Na verdade está falando sobre esse espírito lunar, esse espírito de Luna. Quando você começa a estudar, no original a palavra está ali, Selene, que é a deusa que eu estou falando, a deusa do Egito.
Então esse espírito está operando já lá na época de Jesus, e Jesus repreende, Jesus fala que aquela casta é tirada com jejum e oração, ele remove ali, faz todo o processo. E agora? Você não sabe quem você é, você não sabe com quem os seus pais coabitaram, mas você tem uma missão. Você tem uma missão com as suas filhas. Você tem uma missão de guardá-las. Você tem uma missão com a nossa geração, com as crianças da nossa geração. Nós temos um cuidado com os nossos sobrinhos, nossos primos, as pessoas que nós amamos, de poder guardá-las. Não é só apenas, não, teve uma relação, acabou. Não, nós estamos falando sobre algo que as pessoas carregam, que as pessoas guardam com elas. Estão entendendo, igreja? Vocês estão comigo? E para o homem? O sêmen, ele é vida. Amém? Existe, no reino espiritual, existe demônios. Porque a indústria da pornografia é gastado e investido tanto dinheiro nela. Só tem uma área no mundo que é mais investido do que a pornografia. E mesmo assim ele está envolvido com ela, que é o crime organizado. São 4 bilhões por ano investido ali apenas no crime organizado ali, em drogas, para que esse dinheiro depois se transforme, se revista e ele seja investido em armas. Porque a droga, ela nasce ilegal, a droga ela é feita nas regiões aí, e é trazida aqui para o Brasil, e é mandado para a Europa, é mandado para os Estados Unidos. Mas as munições não, as armas não. As munições ela até pode nascer ilegal, mas as armas elas não podem nascer ilegal. Então com o dinheiro das drogas é investido nas armas também para poder matar. É onde que as armas, onde que há mais homicídio aqui no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, aquelas armas ilegais. Ou seja, a outra coisa que é mais investido dinheiro é a pornografia. Por que a pornografia? Porque na pornografia, os homens hoje em dia está muito comum, tanto para homem quanto para mulheres. Os homens, eles gastam tempos da vida dele ali. Uma pessoa que começa a assistir pornografia hoje, ele vai assistir no máximo de 5 a 8 minutos, e ele logo parará. E depois daquele ato, depois que ele tem a ejaculação, o que é que ele vai fazer? Ele vai sentir uma forte tristeza. O seu corpo vai ser descarregado, ele vai sentir a vontade de ficar ali, escondido na cama dele, no sofá. Ele não vai ter um ânimo para fazer um exercício físico, ele não vai ter ânimo para poder conversar com uma pessoa, porque naquele momento não só no corpo físico dele, mas no mundo espiritual também, demônios, ele vem recolher aquele sangue. Porque no mundo espiritual, isso ali tem muito valor. Então não é só sobre fazer ou não fazer, não é só sobre assistir ou não assistir, não é só sobre ter um ato ou não ter um ato. É liberado vida, é liberado sangue ali. Então quando o homem também coabita com a mulher, ele está se ligando com aquela mulher espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz que quando o homem casa com a mulher, ele torna uma só carne, porque no DNA, nos ossos da mulher, pode ser resgatado ali. No sêmen dela tem um DNA daquele homem. Então se tornou uma só carne. Deus já estava falando isso, ó. A ciência vem descobrir há um tempo atrás. Então, vamos lá onde é que eu estava. Então quando o homem ele coabita com a mulher, ali é liberado vida, é liberado sangue. Depois o homem é visitado por quê? Por sonhos, por lembranças, pensamentos, onde que ele sente saudade. Algumas das vezes ele lembra de algumas coisas que passam na mente dele, porque tudo isso é cobrança do mundo espiritual. Não é à toa, nada é por acaso. Só que a religião, não entendendo a revelação espiritual e não entendendo o que Deus estava falando, olha, é do diabo fazer sexo, só se você for casado. Para você ser membro dessa igreja, diaboliza e não explica. Aí o diabo, ele gosta de deixar a pessoa com dúvida. Vem cá, isso é antibíblico
Ou é uma liturgia? Ou é usos e costumes daquela igreja? O mundo espiritual, ele é muito mais do que você consegue enxergar, do que você pode ver. Você tem que entender a revelação espiritual que Deus ele vem liberando. Se você entrar em um ambiente de intimidade, você vai ver o que Deus ele vai começar a liberar na sua vida. Você vai ver o que Deus ele vai começar a fazer na sua vida. E para nós encerrarmos, vamos lá. Tinha muita coisa aqui. Mas vou resumir para vocês. A Bíblia fala, João fala sobre um homem. Aí vem o Cordeiro de quem? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... A água na Bíblia, ela representa a criação. Vamos colocar, mas não é, apenas para você entender. É como se fosse o sêmen de Deus, quando foi colocado ali no útero apertado de Maria. Só apenas uma vez é relatado sobre o Espírito ter colocado alguém que é Jesus. Então Jesus ele não tem um DNA. Ele não foi usado o óvulo de Maria, não, foi apenas usado o útero. Deus ele vem 100% puro. Ele vem 100% puro, sem nenhuma contaminação, sem nenhum mal residindo nele. Ele passa todos os processos com perfeição. É Ele que limpa, Ele que nos purifica, é Ele que pode mudar isso em nós. Amém? Qual foi o último milagre de Jesus? Quem lembra? Foi quando ele estava ali na cruz. Ele falou: Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos. Logo em seguida um homem vem, o corpo dele já estava totalmente desidratado. Pega uma lança e transpassa o pulmão dele. O que acontece? Sai o que dele? Uma água. É aquela água purificadora. E quando nós falamos sobre Jesus, que ele retorna ressurreto, a Bíblia diz que as cicatrizes deles não se fecharam, amém? Tanto que Tomé pede para ver a brecha no pulso dele ali. Ou seja, aquela parte que jorrou aquela água pura, aquela água santificadora ainda está aberta. É Ele que pode purificar, é Ele que pode lavar o nosso DNA, lavar o nosso caráter. É Ele que disse aqui no capítulo 4 de Filipenses que Ele nos transformará e nos dará o corpo glorificado como o dele. É quando nós entramos nesse ambiente de adoração, para nós sermos purificados, você precisa sair desse ambiente de maldição. Você precisa sair desse ambiente onde que você não se entende, onde que você se sente a pior pessoa do mundo, sendo cobrado pelos espíritos, sendo cobrado pelo seu próprio eu. Hoje é dia de libertação, eu quero ministrar sobre vocês, porque esse é um ambiente de revelação. Um ambiente de revelação, ela pede para você responsabilidade, porque na medida que você recebe a revelação, você entende aonde que isso vai causar, os atos que você faz, o que você comete. Eu quero que você seja liberto nessa noite. Romanos 8 diz: agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus ele se fez carne. Ele nos poupou, nos purificou de todo o pecado. E nós precisamos entrar nesse ambiente. Nós precisamos sentir o fogo, porque a Bíblia diz que nós precisamos nascer. João vai falar que 3 elementos dará testemunho. Qual é? Água, sangue e fogo. Amém? A água nos purifica. O sangue é a vida. O fogo faz o quê? Nos santifica. O fogo é essa atmosfera, esse poder. O que foi soprado
em Pentecostes, um fogo. Quando Elias ele colocou aquela água, o que foi que o fogo fez? O fogo desceu, consumiu toda aquela água. É desse fogo que nós estamos necessitando hoje. O fogo que nos purifica, que nos livra de todo o pecado. Pode apagar essas lâmpadas aí, fazendo favor? Se coloca de pé nesse momento. Cada chicotada que Jesus ele recebia. Aqui, olha, só para você poder identificar aqui. Um leproso ele precisava de 21 dias no processo de purificação. Como? 7 dias de libertação, 7 dias de purificação, mais 7 dias ele era observado para saber se realmente ele estava limpo. E mais 7 dias para ele ser inserido na congregação, no corpo, no templo. Então era 21 dias. Jesus, ele, a cada chicotada que ele recebia, que era derramado o sangue dele ali, era purificado uma geração nossa. Era limpado uma geração nossa. Era limpo de nós todo pecado, todo mal era posto para fora. Através quando aqueles caniços entrava dentro da carne dele e puxava e saía pedaços de carne, ele ali aguentou mudo, calado, como ovelha indo ao matadouro. Ele lembrava de cada um de nós, como nós estávamos sendo purificados de todo o pecado, de todo o mal. Então eu gostaria nessa noite que você fechasse seus olhos, você que pode, e você começasse a confessar a Jesus como a Deus nesse momento, como seu Pai. Eu quero que você grita, peça um socorro de Pai. Sim, não de Rei, não de Senhor, mas de Pai. Sim. É hora de você chegar mais uma vez aqui. Ei. Conversa com ele, fala com ele mais uma vez. Fala que você está aqui mais uma vez. Pede socorro a ele. Pede socorro a ele de verdade.